As pessoas passam tanto tempo se perguntando por que as mulheres não vão embora. Onde estão as pessoas curiosas do porquê os homens serem violentos? Não é aí que deveria estar a culpa? Oi vocês, tudo bem? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, lançado agora em 2018 pela Galera Record. Antes de começar a resenha, eu me sinto na obrigação de avisar as pessoas que esse livro aqui contém conteúdo sensível. Ou seja, se você tiver algum tipo de experiência que possa gerar aí um trauma e esse livro possa acabar desencadeando um gatilho, não leia. Esse livro aqui tem conteúdo sensível para violência doméstica, relacionamento abusivo e tudo que atravessa esses dois assuntos. Então, se você já passou por alguma experiência assim, ou um parente seu, alguma pessoa próxima, então esse talvez não seja o livro ideal para você. Bom, aviso dado, vamos começar. Eu não vou dar nenhum spoiler com relação ao livro, tá? Mas esse tipo de aviso é necessário e também não é spoiler, até porque o tema principal do livro é esse. Então vamos lá. É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, aquela que nós tanto gostamos, vai contar pra gente a história da Lily. A Lily é uma mulher de 23 anos, ela tem diploma, ela é formada em administração. E o livro começa com ela no telhado de um prédio. Ela tá bem afobada, um pouco pensativa, precisava ficar sozinha porque ela acabou de passar pelo enterro do pai dela e ela meio que destruiu tudo. Eu não vou explicitar de que maneira isso aconteceu, né, mas enfim. E é nesse momento em que aparece um rapaz misterioso, também muito bravo, na verdade, né, ele tá bastante furioso, ele acaba quebrando algumas coisas, enfim, chutando uma cadeira, essas coisas assim. E a Lily fica observando ali, e aí depois eles acabam conversando. E é ali que a Lily conhece o Riley. O Riley é um residente de neurocirurgia e ele é maravilhoso, ele é totalmente... ele é lindo, ele é totalmente descontraído, ele fala o que ele pensa. E aí a Lily automaticamente já desenvolve uma simpatia muito grande por ele. Acaba que eles não trocam telefones, não acontece nada com relação a isso. Porém, fica ali na cabeça da Lily aquele rapaz, né, misterioso, super interessante e tudo mais. A Lily, ela sempre teve o sonho de de abrir uma floricultura e um tempo depois disso ela acaba realmente tornando esse sonho realidade. E nesse contexto acaba que, de uma forma que eu não vou revelar aqui, o Riley volta pra vida dela. Tudo acontece muito rápido, a Lily acaba que se apaixona pelo Riley, vice-versa, eles se entregam um pro outro. E aí, nesse momento, entra, na verdade, retorna pra vida da Lily um personagem do passado, que é o Atlas, que foi o primeiro amor da Lily, um personagem que foi muito marcante durante a adolescência dela e que acabou indo embora, porém ele retornou. De uma maneira que eu também não vou revelar aqui. A Lily, durante a infância e adolescência dela, viveu em um lar onde o pai dela agredia a mãe dela. Então ela estava sempre em meio a discussões que podiam ou não acabar gerando um tipo de violência e ela nunca sabia de fato se essa violência ia acontecer e qual seria a gravidade dela. Por conta disso, a Lily sempre guardou um rancor muito grande relacionado ao pai dela e ela sempre julgou muito a mãe dela, assim como as pessoas acabam por julgar as pessoas que sofrem esse tipo de violência doméstica e não fazem muita coisa sobre isso. Acontece que o Riley acaba se revelando pra Lily uma pessoa um pouco diferente, um pouco explosiva em algumas situações, e a Lily se vê numa situação em que ela não sabe o que fazer com relação a isso. Então ela se vê ali entre a cruz e a espada, na mesma situação em que a mãe dela estava, e ela acaba tendo que entrar em um debate com ela mesma, e é sobre isso que o livro vai tratar. Então, a forma como a Lily vai lidar com esse relacionamento dela, que passa de um conto de fadas para um filme de terror de uma hora para outra. Bom, eu não posso falar mais do que isso, na verdade eu até falei bastante sobre a história, então eu vou começar agora falando pra vocês que esse livro aqui foi muito, 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 muito forte pra mim. Eu senti coisas durante a leitura que eu não esperava. Da mesma forma que eu esperava, assim, que eu fosse ficar impactada com as cenas de violência e etc. Eu também não pensei que eu fosse me sentir tão próxima da Lily. Eu queria muito poder dar apoio pra ela, sabe? Eu tava me sentindo muito amiga dela. Eu queria estar ali por ela, eu queria poder abraçar ela enquanto ela ficava naquela dúvida que ela passou durante a história.
E eu gostei muito dessa característica que a autora conseguiu passar aqui. Ela transformou a Lily em uma personagem tremendamente real. Não só a Lily, eu tô falando da Lily porque ela é a personagem que a gente tem contato o tempo todo, já que o livro é narrado por ela. Então a gente vê o ponto de vista dela agora, o ponto de vista dela de quando ela era adolescente, e enfim, de maneiras diferentes. Então por isso que eu falo mais dela. Porém, todos os personagens aqui, eles são bem reais, eles têm histórias muito bonitas, muito bem construídas por trás. E em alguns momentos você sente mesmo essa sensação de que você tá ali presente, que essa é uma história de verdade, etc. Então eu gostei muito disso, é um ponto super positivo pra história. A questão de a Colleen Hoover escolher falar sobre relacionamento abusivo e violência doméstica, pra mim, foi uma coisa muito interessante e eu tava com bastante medo de como seria essa abordagem e eu não esperava a abordagem do jeito que ela trouxe aqui. A autora abre pra gente, através da personagem, uma discussão com relação a relacionamentos abusivos e a forma como a gente enxerga esses relacionamentos e que é muito fácil a gente botar a culpa na vítima e a gente não se coloca no lugar da vítima. E ela abre tudo isso através da Lily, em devaneios que a Lily tem no decorrer da história, tentando solucionar o próprio problema dela. Eu achei muito bacana que nesse livro aqui, a autora, mesmo colocando aí outros personagens, tudo o que acontece aqui, toda a solução do problema, parte de dentro da própria Lily. Esse livro aqui é um livro que eu acho super importante, apesar de não ser pra todo mundo, como eu já falei. Ele é um livro que tem cenas fortes, sim. Ela mexe bastante com o psicológico, até mesmo quem não passou por uma situação desse tipo fica mexido. Eu fiquei bastante sensibilizada nas cenas de violência, tanto relacionadas a Lily quanto relacionadas à mãe dela e etc. Então, é um livro forte sim, porém eu acho que é um livro importante justamente porque essa é uma questão que infelizmente ainda está presente muito no nosso contexto atual. Ainda tem muitas mulheres que passam por esse tipo de violência dentro de casa. E a gente enxerga essa situação muitas vezes de fora, então eu acho que esse livro é bom justamente para as pessoas que estão de fora, porque ele coloca a gente dentro da situação e dentro da cabeça da própria personagem. Ai, Nana, mas esse é um livro só para mulheres? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que esse livro aqui, ele abre discussão para todos os gêneros, justamente com relação ao agressor, com relação à vítima, com relação a pessoas que estão em volta. Então esse livro é para todo mundo que pode estar em torno dessa pessoa que sofre esse tipo de violência. Com É Assim Que Acaba, eu aprendi a ver a situação de uma maneira totalmente diferente. A autora aqui, ela dá cor para uma situação que antes era só preto no branco, era sim ou não, sabe, uma coisa ou outra, e ela dá dimensão, ela dá outros caminhos, ela mostra a situação pra gente de uma maneira que às vezes a gente enxergava tão claramente, sabe, tão no óbvio, mas não, ela mostra que vai além disso, e coisas que eu, pelo menos, ainda não tinha nem parado pra pensar, ela expõe aqui pra gente. Eu achei que a autora abordou o tema de uma maneira tão bem abordada, sabe, ela abordou com maestria, foi perfeito pra mim. Lembrando que essa é a minha opinião, tá, mas pra mim foi perfeita a forma como ela abordou. No final do livro ela ainda coloca uma nota falando um pouquinho sobre a história por trás de É Assim Que Acaba. Ela dá um esclarecimento com relação ao ponto de vista dela e que a história da Lily não necessariamente é a história de todas as outras mulheres que passam pela mesma coisa. Então a gente não pode generalizar a história só porque ela colocou aqui. E eu achei isso muito importante. Eu não vou falar tudo que está escrito na nota, porque é uma parte da leitura que eu achei essencial. Se você leu o livro e não leu a nota, por favor, volta pra ler a nota, porque é incrível, assim. E a nota terminou de me desestabilizar, sabe? Eu já não tava bem, já não tava num estado de espírito muito legal depois da leitura. Mas quando eu peguei essa nota, completou, sabe? Mudou totalmente a experiência do livro. Esse livro aqui claramente foi um 5 estrelas e favoritado, não tive nenhum problema com essa leitura, pelo menos nenhum problema que fosse grande o suficiente pra poder me fazer destacar, assim, que tivesse sido algo que eu achasse que valesse a pena comentar por aqui com vocês. Então, se você já leu esse livro, me diz aí o que você achou, se você concorda comigo. Se você quer ler, então também deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição. Se você comprar com esse link, você ajuda o Livra News a crescer e não paga nada a mais por isso, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!